Olá, seja muito bem-vindo, você que está conectado em flashscore.com.br e também no nosso YouTube. Já chega deixando seu like, comentando, compartilhando e se inscreve, se é novo no nosso canal, dá aquela moral. Hora de falar do Flamengo, o primeiro brasileiro classificado antecipadamente para as oitavas de final, 100% de aproveitamento, atropelou o Chelsea. E você vai saber disso e muito mais aqui. Mas antes, aquele convite super especial para você baixar o nosso aplicativo, é de graça, é 0800, é o QR Code que pinta no cantinho da tela para você, é um presente que nós trazemos para a nossa audiência. Eduardo Gerac, eu fiz o jogo sexta-feira, Flamengo 3, Chelsea 1, e o Flamengo jogou com autoridade. Alguns vão dizer, mas o Chelsea veio no final de temporada, o calor. Final de temporada do Chelsea não é pesado como é do nosso final de temporada lá em dezembro, quando a gente enfrenta os caras no Intercontinental. E o Flamengo jogou com a autoridade que ele tem hoje para enfrentar os grandes da Europa, hein, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Não, eu concordo totalmente com você, né? Foi um jogo. É aquela coisa, assim, que eu também. É uma tese aí que dá para defender, claro, né? O debate é sempre bem-vindo, mas, assim, todo esse debate, toda essa discussão aí sobre futebol na Europa, futebol sul-americano, bom, dá para, no meu modo de ver, dá para resumir rapidamente, assim. É claro que o futebol sul-americano tem jogadores de qualidade e vai continuar tendo, né? O brilhantismo individual do atleta sul-americano, isso é inquestionável. O próprio Luiz Henrique falou sobre isso, né? O Guardiola também, tem vários treinadores dizendo sobre isso durante essa Copa do Mundo de Clubes. Agora, é claro, lá na Europa, como os times têm mais recursos financeiros, né? Eles conseguem pegar esses talentos não só na América do Sul, como em vários outros continentes, inclusive no continente europeu. Agora, o futebol aqui no Brasil, nos últimos anos, e eu coloco isso em relação à chegada dos treinadores europeus, né? Temos mais treinadores europeus e estrangeiros, né? De modo geral. Temos muito argentinos agora também aqui, né? Sul-americanos também. Ou seja, a chegada de um outro olhar, vamos dizer assim, né? Em termos de treinadores, está fazendo com que o futebol brasileiro mude. E aí, claro, por exemplo, o Flamengo contra o Chelsea não só deu jogo, né? Como o Flamengo foi superior. E mesmo num jogo igual, aí vai aparecer, claro, o individualismo brasileiro. No caso desse jogo contra o Flamengo, podemos usar como exemplo a entrada do Bruno Henrique, né? Que ele ajudou ali a desequilibrar, ajudou bastante a definir o jogo para o Flamengo, né, Fábio? O Flamengo que não terá o De La Cruz mais uma vez, com um problema no joelho, fez exame nesta segunda-feira lá nos Estados Unidos e foi detectada uma lesão. Pode ser até mesmo que o De La Cruz não jogue mais nessa Copa do Mundo. Havia uma expectativa, o Flamengo avançando para as oitavas, já está garantido, que pegasse o De La Cruz já para jogar nas oitavas. Mas a tendência é que ele nem jogue nessa competição. Agora, Edu, eu estava pensando aqui, olhando os confrontos, e o Flamengo tem jogadores nível europeu, Copa do Mundo, Danilo, Alexandro, Jorginho, os que não foram, Pedro, os que não foram à Copa do Mundo, mas têm nível de ir a uma Copa do Mundo. Wesley hoje, que é um lateral muito valorizado, o Flamengo só vende por 30 milhões de euros nessa próxima janela. E você tem o Rossi, você tem os zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, enfim, o De La Cruz, que eu citei aqui, Arrascaeta, jogadores de seleção do Uruguai. Agora, eu tô vendo o Flamengo o seguinte, Edu, não sei se você concorda. Se a gente fosse dividir por prateleiras o futebol europeu, na minha avaliação hoje, o Chelsea, Dortmund, Porto estão numa segunda prateleira, assim como a Juventus, na minha avaliação. City, Real Madrid, Bayern, esses são primeira prateleira e o próprio PSG. Para o nível de enfrentamento sul-americano e segunda prateleira, o Flamengo já alcançou com tranquilidade.
tem que almejar agora é a primeira prateleira, Edu. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o Flamengo vai jogar de igual para igual realmente com todos esses times que você falou. Claro, contra um Real, um City, né? São times com um Liverpool, de repente, que nem está na Copa, Sim, mas que não está no Mundial, é, verdade. exato. São times que, claro, têm uma reunião Barcelona. maior de talentos, exatamente. Mas contra esses, por exemplo, a gente tem até os números para mostrar aí do Flamengo e Chelsea, né? Ótimo. O último jogo do Mengão, e dá para ver, por exemplo, em termos de finalizações, né? 13 de um lado, 11 do outro. Posse de bola, por exemplo, o Flamengo teve mais posse de bola, um pouquinho mais, né? 52 a 48. Em termos de duelos vencidos, por exemplo, aí conta duelos aéreos, duelos terrestres e tal. O Flamengo venceu 9, o Chelsea venceu 12. Ou seja, um jogo bastante igual, né? E aí, claro que se a gente for, por exemplo, ver quem mais deu passes decisivos na partida, juntando aí, claro, os dois times, o Jorginho, com 16 passes decisivos, aparece como o grande aí, vamos dizer assim, desequilibrador aí do meio-campo do Flamengo. Então, assim, a sua tese está perfeita, eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, né, se a gente for olhar o cruzamento dessa Copa do Mundo, com a vitória de 3-1 sobre o Chelsea, o Flamengo fica na primeira posição. Se do outro lado não acontecer nenhuma tragédia com o Bayern também vai ficar na primeira colocação, né, do grupo C, no caso, e aí o Flamengo já escapa do gigante alemão logo nas oitavas, né? Pode pintar aí um Benfica ou até o Boca, né? Tudo indica que será o Benfica, mas o Boca ainda também não está eliminado, né? Claro que a gente tem todos esses critérios aí de desempate, que a FIFA fez uma bagunça aí com confrontos diretos, cartões, tem que dar ponto para cartão amarelo cartão amarelo, cartão vermelho direto é um ponto, enfim, é uma tabela super complicada. Aí, no caso do jogo do Flamengo, eu vou deixar para o Anthony Wells durante a partida e, claro, falando tudo o que está acontecendo, porque é importante lembrar, né, nessa última rodada, os 2 jogos de cada grupo vão ocorrer no mesmo horário, né? Sim, sim, sim. Entendi. Agora, aqui, Edu, tem um detalhe. O Flamengo está classificado, ele pode até perder a primeira colocação se ele for derrotado pelo Los Angeles e se o Chelsea ganhar bem o Esperance, que aí vai pelo saldo de gols, digamos, o Flamengo perde por 2-0 pro Los Angeles, Esperance perde por 3-0 pro Chelsea. O Chelsea passa em primeiro, porque ele vai ultrapassar 3 de saldo de gol contra 2 do Flamengo. Mas acho pouco provável que isso aconteça. Só que tem mais coisas em jogo nessa última partida, Edu. Porque, por exemplo, 11 milhões de reais é o que vale a vitória. O Flamengo já faturou 22, 2 vitórias. Botar mais 11 milhões no caixa, nada demais. Apesar do Flamengo ter um cofre, cheio de dinheiro, até porque o Zé Boto, disse que o Flamengo vai atrás de um camisa 9 e citou o Vlahovic, da Juventus. Disse ele, em entrevista a um jornal italiano, que a dificuldade seria convencer o atleta a jogar no Brasil. Não é questão financeira. Rapaz, o Flamengo tá pegando uma prateleira alta também de contratação, Edu. Não, exatamente. O caso do Jorginho, né, mostra bem isso. O Jorginho ainda tem mercado Claro. lá no futebol europeu. É um jogador que não tá ainda em fim de carreira, né, como muitas vezes acontece quando o jogador volta para o Brasil. Então é isso. Realmente o Flamengo já tem um bom elenco. Se ele for fazer aí contratações cirúrgicas, sem dúvida alguma, vai melhorar e melhorar bastante a vida do Mengão. E só lembrando, né, Fábio, que essa questão aí das mudanças da FIFA, né, o Flamengo, na verdade, porque antes do saldo de gols com os outros times, o que conta é o confronto direto. Então, como o Flamengo já venceu o Chelsea, o Sim, Flamengo já é perfeito. primeiro colocado, entendeu? Mesmo que Não, perfeito, aconteça perfeito. qualquer outra coisa, tá, o Flamengo ainda é o primeiro. Porque teve essa mudança realmente que a FIFA fez isso, né? Ela colocou o confronto direto entre os times que empatam na primeira, vamos dizer, prateleira em termos de Primeiro critério. desempate. É uma Exatamente. loucura, né? Porque eu Exato, é gosto meio muito do estranho. sistema brasileiro. É.
vitória. Empatou, 2-2, digamos, se o Flamengo perder. Saldo de gols, empatou. Aí vai para o confronto direto. O confronto direto não pode ser o primeiro critério. Exato. Porque imagina No que o caso do Chelsea... grupo... Exato. No caso do grupo do Flamengo, o Los Angeles já está eliminado, né? O Esperance, se vencer o Chelsea, o Esperance se classifica. Ele passa apenas... Só interessa a vitória, claro, mas aí o time da Tunísia vai estar classificado. E o Chelsea... Simples. Exato. E o Chelsea avança em segundo lugar se ele vencer ou empatar com o Esperance. E o Flamengo já está na primeira colocação exatamente por causa do Flamengo ter vencido, né, o confronto com o Chelsea, que permite ali um empate entre os dois times. Mas, sem dúvida, o Flamengo tem tudo para passar. E, olha, já dá até para pensar o Mengão lá nas quartas de final. Não é exagero, não, porque o Flamengo é mais time tanto que o Benfica quanto o Boca Juniors, né? Do lado que deve ser o cruzamento, a não ser que o Bayern perca, e aí seria uma zebraça. Mas, enfim, tudo caminha bem para o Flamengo, como você disse na abertura aqui do nosso pré-jogo, né? O primeiro brasileiro já classificado para as oitavas de final, antes mesmo dessa última rodada da fase de grupos. E lembrando o confronto, né? O chaveamento, digamos assim. O Flamengo passando pelo Benfica ou pelo Boca, quem vier em segundo no grupo, no domingo, dia 29, lá em Miami, às 5 da tarde, horário de Brasília, ele encara o vencedor primeiro do grupo B, que deve ser o Botafogo, contra o segundo grupo A. Então essa confusão aí é você depois olhar para cima. Pode ter um Palmeiras, pode ter um Porto, PSG, Botafogo. É esse chaveamento para o Flamengo na fase quartas de final, Edu. Exato, porque no grupo do Bayern, né, o Bayern vai jogar contra o Benfica nessa última rodada. O Bayern se classifica com simples empate, né? Já se classifica em primeiro lugar. Então, assim, só se o Benfica realmente vencer o Bayern, aí vai mudar essa questão do primeiro e do segundo lugar, né? É isso, Edu. Fechamos? Fechamos, sim. Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Até mais, Fabião. Valeu. E valeu a você também que ficou conectado com a gente em flashscore.com.br ou através do nosso YouTube. Lembrando, QR Code pintou na tela, é para você escanear e baixar o nosso aplicativo. É de graça. Um grande abraço e até a próxima.